E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta aí, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a cultura grega, né? A gente já falou bastante, né, sobre a religião grega, né? Então tentamos ali trabalhar de maneira bem geral, né, bem introdutória sobre os principais aspectos da religião grega e as suas características. E aí hoje a gente vai comentar sobre outras questões que são os jogos, né, a arte e também, claro, a filosofia dentro da Grécia Antiga, né, como é que ela funcionava. Novamente eu ressalto que muito do que está aqui não tem no livro de vocês, então eu sugiro que vocês anotem, né, aquilo que for mais importante. Também sugiro que façam pesquisas, né, tem muita coisa legal na internet, muita coisa para ser lida, né, e tal, para ver aí, tem muita coisa legal, tá bom? Então não deixem, tá? Não esqueçam sempre de mandar as dúvidas lá no Google Class, porque aí eu posso responder vocês, né? Se surgirem dúvidas, se surgirem questionamentos, mandem lá que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula para a gente poder começar. Então, pessoal, né, como eu falei, a religião ela perpassa, né, os diversos aspectos da vida social na Grécia Antiga e basicamente tudo que de alguma forma se relacionava à vida, né, lá na Grécia tem ali uma vertente, algo ligado a essa religião. Então isso é o mesmo caso do que acontece nos jogos. Na Grécia, né, existiam jogos, pessoal, né? A partir do século VIII surge, né, as chamadas Olimpíadas. E basicamente esses eventos, esses jogos, eles eram ao mesmo tempo um ritual esportivo, né, então havia ali a disputa esportiva e tudo mais, mas ao mesmo tempo também um ritual religioso, já que eles surgem em homenagem aos deuses, né? Então você vai ter ali o primeiro registro desses jogos na cidade de Olímpia, né? Então a cidade de Olímpia teria surgido um jogo, né, em homenagem a Zeus. Teoricamente esse jogo teria sido criado por Hércules, né, para homenagear o pai dele e tal. Então, na tradição grega, a explicação do surgimento dos Jogos Olímpicos é essa, né? Então, ele teria sido criado por Hércules, né? Uma série de jogos em homenagem ao deus Zeus, né? Então, ele ocorria em Olímpia. O primeiro jogo que nós temos notícia ocorre no século VIII a.C., né? 776 mais ou menos a.C., na cidade de Olímpia. E daí surge o nome Jogos Olímpicos, né? Justamente porque ocorriam em Olímpia. E aí esses jogos, claro, eles surgiram inicialmente, basicamente, logo no início só tinha uma ou duas provas, e aí foi ganhando novas modalidades ao longo, né, do seu desenvolvimento. Ele passa então a ocorrer a cada 4 anos. Então os Jogos Olímpicos se tornam um evento fundamental na cultura grega, né? E aí até mesmo inicialmente ele não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta rivalidade, né? Mas aos poucos ele vai ganhando mais importância, as polis vão começando a dar mais importância aos Jogos Olímpicos, surgem os atletas profissionais e tal, né? Que eram pessoas que passavam anos treinando, né? Para poder se sair bem lá nos Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, se torna um evento muito importante da cultura grega. Existiam outros jogos, né, em outras cidades. Os jogos píticos em Delfos, né, existiam os jogos Nemeus lá na Argólida, existiam os jogos Istmicos em Corinto. Então haviam outros jogos, né, além dos Jogos Olímpicos. Alguns ocorriam a cada 2 anos, outros também ocorriam a cada 4 anos. Então havia essa diferença, mas o fundamental, o principal, de certa forma, eram os Jogos Olímpicos, né? E ele era assim, concentrava, né, a atenção das polis, né? O negócio era bem tenso. Então havia corrida, né? As primeiras provas principalmente eram corridas, né? Depois você vai ter o lançamento de peso, o hipismo, havia luta, né? Então haviam vários jogos, né, em homenagem aos deuses, cada um trazendo elementos diferentes, né? Então quer dizer, você vai ter cada vez mais um jogo cada vez mais complexo, né? Uma série de jogos cada vez mais complexos. E como eu falei, né, disso você vai ter uma série de
pessoas que vão passar, né, a se focar nessas atividades, principalmente para poder ter um bom desempenho. E aí começam as rivalidades entre as cidades e tudo mais. Né? Havia as torcidas e que iam, né, vinham de vários locais da Grécia para ir, né, até a Olímpia, justamente para presenciar esses jogos. Então vai ganhando uma importância muito grande na Grécia Antiga ao longo aí, dos séculos 8, 7, 6, né? Havia também, né, uma série de leis, né, fundamentais, né, para que esses jogos pudessem ocorrer de forma tranquila. E para você noção, o negócio era tão assim que durante os Jogos Olímpicos as cidades gregas, né, as polis, elas ficavam proibidas de guerrear, né, e até mesmo para garantir a segurança dos atletas e também das torcidas, né. E ganhar as Olimpíadas, né, representava muita honra para a cidade, né, da qual aquele atleta provinha. É importante destacar que inicialmente os Jogos Olímpicos eles não tinham valor, vamos dizer assim, econômico, tá? Então não ganhava dinheiro, né, quem se tornasse o campeão lá dos Jogos Olímpicos. Era apenas um símbolo de honra, né? O troféu era uma coroa feita de ramos, né, de oliveira e louros e tal. Então quer dizer, mas o significado de vencer os Jogos Olímpicos, né, dava também prestígio não só ao atleta, mas à cidade da qual ele pertencia. E como eu falei, e aí com essa crescente rivalidade, né, cada vez mais aumentando a rivalidade entre as cidades e tal, surge a própria profissionalização da Olimpíada, né? Então, assim, como eu falei, surgem os atletas profissionais, que eram aqueles que se dedicavam, né, a desenvolver, a treinar para um bom desempenho lá nos Jogos Olímpicos. As atividades físicas, de maneira bem geral, já eram bem valorizadas na Grécia Antiga. A gente já viu que lá na educação ateniense, na educação lá de Esparta, já tinha uma presença bastante ativa à atividade física. Né? Então, todos eles, basicamente as cidades gregas, de maneira geral, realizavam atividades físicas como parte do desenvolvimento educacional. Mas a profissionalização, quer dizer, entender a atividade física agora como profissão, né? No caso, esses atletas, eles viviam, né, e treinavam para a realização desses jogos, só começa a se desenvolver a partir do desenvolvimento, do surgimento das Olimpíadas. Né? Então, você tem aí essa situação aqui, ó. Então, aqui algumas das imagens aqui, né, gravadas em jarros, né, que representam aí essas Olimpíadas, essas provas, essas modalidades. Né? Aqui, ó, então aqui provavelmente é uma corrida, né? A tocha olímpica, provavelmente, na verdade, né? A tocha olímpica sendo carregada aí. Aqui a gente tem o lançamento de disco, né? Que era uma modalidade muito disputada na Grécia. A luta, né? Luta grega aqui. Corrida, né? As corridas elas ocorriam de forma bem constante, né? A maratona é um aspecto que vai aparecer bastante nos Jogos Olímpicos. Lembra lá da maratona, né? Que foi aquela corrida de 42 quilômetros, referente àquela batalha lá nas batalhas greco-pérsicas, né? Quando vão correr lá de maratona até Atenas, né? Para avisar da vitória. É isso aí. A arte grega, né? A arte grega a gente tem vários aspectos. Tem teatro, escultura e arquitetura, né? Basicamente. Então, o que a gente pode falar disso? Teatro, pessoal. O teatro grego ele era dividido em dois gêneros, basicamente, né? Que era a comédia e a tragédia. A comédia satirizava geralmente os costumes, os homens públicos, né? A moral da sociedade. Então, geralmente eram peças, né? Montadas para satirizar, muitas vezes até mesmo para criticar, né? Eram usadas para criticar uma determinada postura ou o feito de um determinado homem público, né? De um político, ou um determinado aqueles costumes, né? Vamos dizer assim, que eram, sei lá, considerados ultrapassados, algo do tipo. Então, muitas vezes a comédia ela também era utilizada para fazer críticas à própria sociedade grega, né? Mas de maneira geral era uma sátira, né? Uma coisa engraçada, né? Uma brincadeira ali que se tirava com os costumes, com as práticas, com o cotidiano. A tragédia, ela era diferente, né? A tragédia basicamente era o quê?
era uma história que geralmente colocava ali em conflito a vontade dos homens e a vontade dos deuses. Então, geralmente havia ali uma maldição que era lançada num determinado ser humano e ele fazia de tudo para desviar-se desse destino, dessa maldição, mas mesmo assim ela acabava ocorrendo. Então, geralmente a tragédia ela trazia esse aspecto, né? Muitas vezes vamos dizer assim, da impotência humana em relação à vontade dos deuses, né? Então, quer dizer, é bem interessante. Tem uma tragédia muito conhecida que é a chamada tragédia de Édipo, né? O Édipo Rei. Então, vocês podem pesquisar a tragédia de Édipo lá e ver como é que funciona essa tragédia, né? Justamente essa ideia de que não importava o que esses homens fizessem, né? Eles não iam conseguir se desviar daquela maldição, daquela vontade dos deuses. Então, isso é uma característica também presente no teatro grego. Geralmente o teatro ele era encenado principalmente por homens, né? Então é uma característica aí própria da Grécia. Então os homens eles geralmente interpretavam tanto os papéis masculinos como também os papéis femininos. Não havia a participação efetiva, né, das mulheres no teatro. Arquitetura. Havia basicamente três estilos arquitetônicos, né, ligado também, claro, aos povos que habitaram a Grécia, né? Então você vai ter uma variação nesses estilos. Ainda que eles tivessem semelhanças, eles também possuíam diferenças. Então, dórico, jônico e coríntio, né? A gente vai ver essa presença desses estilos arquitetônicos onde? Principalmente nas grandes construções gregas. Em especial os templos, né? Os gregos construíram bastante coisa, né? Mas digamos assim que talvez o maior símbolo da arquitetura grega sejam os templos, né? A gente vai já ver aqui alguns exemplos desses templos. Na escultura, pessoal, a Grécia, de maneira geral, buscou reproduzir o ser humano, né? O homem, principalmente. E assim, a escultura grega ela passou por um longo processo de desenvolvimento, né? Inicialmente ela tinha uma forma mais rígida, mas de acordo com o que vão se utilizando novos materiais, foram se desenvolvendo novas técnicas, buscou-se cada vez mais buscar reproduzir o ser humano na sua perfeição e beleza, né? Então, já no século V, você vai ter esculturas cada vez mais, vamos dizer assim, perfeitas, no sentido de mais próximas, né, da anatomia humana, com a representação de movimento. Então, quer dizer, a escultura grega ela se desenvolveu bastante, né, sempre buscando representar. E quando a gente fala de perfeição, a gente está falando de perfeição principalmente natural, né? Então, geralmente, os homens eram representados nus, geralmente eram o físico, né? Havia essa valorização de um corpo humano simétrico, né? Então havia essa noção de simetria, né? Um corpo nem muito magro, nem com muita gordura, ou com determinados músculos, né, aparecendo. Então, quer dizer, isso era uma noção grega, né, de beleza. Havia uma noção grega de beleza e essa noção foi, né, buscada ser representada nessas esculturas. Por isso que é muito comum você ver lá as estátuas gregas, geralmente, pessoal, meu peladão, né? Isso por quê? Porque havia essa compreensão, né, da perfeição e da beleza como sendo natural. E aí, não representavam mulheres? Também representavam, né? Mas você vai ter uma predominância, principalmente de homens, né? Você vai ter também a noção de representação dos deuses, né? A gente já viu na aula passada alguns deuses representados por essas esculturas. Então, isso é uma característica, né, da arte grega. Aqui, ó, só para vocês conhecerem, né, a diferença aqui dos estilos, ó, dórico, né? Coluna jônica e o coríntio, né? Então isso aqui são basicamente as diferenças que existem, apesar de ambos serem colunas, né? Basicamente a estrutura dos templos ela tinha uma semelhança muito próxima, mas as colunas elas eram estilizadas de formato diferente de acordo com a região ou o local ou o povo, né? que construiu, né? Então tá aí os estilos arquitetônicos. Aqui um templo, né? Grego, só para a gente poder entender que o Partenon, né, é restaurado. Você tem aqui as colunas, né, no modelo, e provavelmente, né, é o tipo arquitetônico mais exemplar da Grécia Antiga. Né? Quando se fala em Grécia, muitas vezes já se vem à mente esse modelo arquitetônico. Né? Então,
Daí a importância desses estilos para a Grécia Antiga. O teatro, né, o símbolo do teatro, eu coloquei aqui só para a gente poder saber, né, o símbolo do teatro ele traz justamente, né, os dois gêneros de origem grega, né, que é a comédia, né, você tem aqui rindo, né, e a tragédia, né, que é esse símbolo da carinha mais triste, né. Então esse símbolo do teatro ele faz referência justamente ao surgimento do teatro lá na Grécia, né, e seus dois gêneros primordiais aí, que é a tragédia e a comédia. Hoje a gente tem muito mais gêneros, né, no teatro, no cinema, drama, não sei o que e tudo mais. Mas inicialmente eram apenas dois, né, que eram encenados. Tá? Outro aspecto muito importante da cultura grega, pessoal, é a filosofia. Né? Como a gente já falou na disciplina de filosofia, a filosofia surge na Grécia Antiga, né? Lá atrás, lá no século VII, século VIII a.C. Né? E a filosofia ela representou o quê? Um rompimento com a visão mítica. Né? Então, havia a noção mítica? Havia. Né? E é provável, inclusive, que a própria filosofia, né, ela surge justamente dessa relação com a noção mítica do mundo, né, de os mitos explicarem as coisas no mundo de maneira sobrenatural, né. E aí a filosofia ela vai buscar justamente uma investigação ali que não negava o mito, tá? Isso é uma coisa muito importante. A filosofia ela não vem para negar o mito, ela vem para buscar investigar, né, como essas coisas poderiam ser explicadas sem a utilização dos mitos. É essa a grande questão. Então, a filosofia ela vai buscar justamente isso. Né? Qual era a ideia da filosofia? Tentar entender o mundo a partir de uma razão, né? E não a partir do mito. Então, você vai ter a investigação. Se a gente volta lá atrás, né, o primeiro filósofo efetivamente colocado é o Tales de Mileto, né, que a gente tem conhecimento lá do século VII, né, antes de Cristo, né, do século VII antes de Cristo. Chamar também, ele faz parte, né, faria parte dos chamados pré-socráticos, porque aí no século VII você vai ter Tales, Pitágoras, sei lá, Parmênides, né, que vieram ali, são alguns dos vários filósofos que vieram antes de Sócrates. Né? Sócrates viria só lá no século V, século VI. E aí o Sócrates, a filosofia de Sócrates, né, remodela o pensamento filosófico, mas até então esses filósofos, o que é que eles buscavam? Né? O que é que os pré-socráticos buscavam? A gente já falou sobre eles. O conhecimento da natureza, do que ela foi feita, como ela surgiu, né? Do que as coisas são compostas. Então, o Tales, lembra lá, o Tales ele dizia que a origem de todas as coisas, né, era a água, né? Que todas as coisas eram feitas de água, vinham da água, eram compostas da água. Então, o que era isso? Uma tentativa de explicar o mundo agora a partir da razão, não mais a partir dos mitos. Né? Esses filósofos, né, eles vêm justamente trazer, né, uma nova noção, né, de verdade, né, da verdade racional, e o próprio Sócrates posteriormente ele vem trazer essa noção fundamental. Né? Por isso a filosofia ela é dividida entre pré-socráticos e pós-socrática, né? Porque aí o Sócrates ele traz a ideia de virtude, né, de verdade, de ser possível chegar a uma verdade definitiva, né, sobre as coisas, né, a partir do diálogo, a partir da filosofia. Então seria possível chegar a essa verdade a partir do diálogo, a partir da filosofia, a partir do questionamento. Lembra lá do Sócrates na chamada ironia, né? Então Sócrates dizia que por meio da ironia, do questionamento, da dúvida, seria possível chegar a essa verdade. Né? Então é justamente isso que a filosofia teoricamente se pretendia, né, ao questionar o mito. Né? Então, será que é desse jeito? Como será que ocorreu de fato? Será que é assim? Então, essa noção, esse questionamento na concepção principalmente de Sócrates, após o Sócrates, né, seria possível chegar então a essa verdade. Então a gente vai ter aí vários filósofos, né, gregos, com destaque aí, claro, para Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que são ali, vamos dizer assim, considerados filósofos clássicos, né, aqueles que vão ter uma relevância extremamente importante no desenvolvimento da filosofia e que viveram ali justamente no momento, né, de esplendor da Grécia antiga, né, entre o século V e o século IV. Tá bom? Então é isso aqui. Né? Cada filósofo desenvolveu um próprio pensamento. Né? Então se você pensa, Platão foi discípulo de Sócrates, mas Platão tem um pensamento diferente de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas Aristóteles tem um pensamento diferente de Platão. Então, quer dizer,
é uma filosofia que buscava esse questionamento, né? Essa noção, essa ideia de questionar para se chegar a essa verdade. Tá? Então, pessoal, é isso. Né? Então, a gente conclui essa discussão sobre a Grécia, né? Sobre a cultura grega. Sugiro que façam leitura, que pesquisem, né? Sobre esses temas, porque é muito importante a gente conhecer de forma mais ampla. Dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.